Estamos começando, nesse momento, a aula 6 do módulo 3 do curso Psicanálise Freud. Este módulo 3 se refere à sexualidade. Já falamos das fases, e períodos do desenvolvimento psicossexual, desde o início da vida até o período de latência. Neste momento vamos falar sobre o encontro do objeto. Essa questão do encontro do objeto, ela já está marcando a vida da criança a partir da mamada. O encontro do seio já é o encontro do objeto sexual, mas é um objeto ainda parcial, ele não é total. A evolução do psiquismo infantil, a partir das experiências e do discernimento que vai acontecendo naturalmente, vai levar a que este objeto seja gradativamente complementado, no sentido de se tornar um objeto total. Isso vai acontecer lá pelo período fálico, em torno dos 4, 5 anos, melhor dizendo. Depois vem o período de latência, que já falamos, e a coisa vai retornar na puberdade. O que acontece na puberdade? O objeto vai ser redescoberto a partir do jovem agora entrar em contato com novos processos identificatórios. Aquele objeto inicial, objeto sexual inicial, vai ter que ser confirmado ou substituído. Isso significa que tanto o objeto sexual quanto o objeto de identificação podem ser substituídos depois da puberdade. Agora, existem muitas questões quando se pensa o encontro ou a escolha do objeto sexual no sentido oposto, da heterossexualidade. A gente vê, por exemplo, que as jovens, as moças, que têm muita necessidade de ternura e foi incutido nelas horror às exigências da vida sexual, o que eu costumo chamar de temor ao pênis, nelas pode surgir a tendência de buscar o ideal do amor assexuado. E também pode acontecer de elas ocultarem sua libido por trás da ternura, E a ternura pode ser expressada sem temer das implicações da sexualidade. Aí elas se inclinam a algo infantil, e fica um amor de ternura direcionado a pais ou irmãos. A gente percebe que essas jovens, essas moças estão enamoradas do pai ou do irmão. Agora, na adolescência, existe muita atração mútua por processos identificatórios. Os jovens, eles têm entre eles muita identificação. E essa identificação estabelece um amor que às vezes fica difícil para eles distinguirem o quanto ele está erotizado, o quanto ele pertence ao que seria a ternura ou o grupo fraterno. Então, além disso, para o homem, as lembranças que são relativas à ternura com a mãe, e outras figuras femininas que cuidaram dele, são muito importantes para a gente pensar que ele vai preferir a figura feminina como seu objeto sexual. E para as meninas, o contrário, a gente pode pensar, se ela pôde desenvolver, a partir de certos rompimentos com a mãe, uma ternura tremenda pela figura masculina, isso também caminhará no sentido do objeto heterossexual. Também sabemos, e Freud já disse isso, que meninos criados por homens tendem a desenvolver inversão sexual. E meninas criadas por mulheres também. Uma coisa que o Freud até fala, em muitos histéricos, diz ele, a ausência precoce de um dos pais, em função da qual o remanescente absorveu a totalidade do amor da criança, foi determinante da inversão permanente. Quando a gente fala aqui de inversão, a gente está falando de homossexualidade. E isso aqui é muito marcante para a nossa civilização contemporânea, em que nós vemos tantas famílias monoparentais. A família monoparental tenderá a ter mais filhos homossexuais,
porque aquela mãe ou aquele pai que assume todas as funções, ele, na verdade, ele torna confuso ou ambivalente o direcionamento da libido da criança. Então, o alvo sexual, né, o objeto sexual e o objeto de identificação passam a se confundir. E o desejo da criança ou do jovem, então, transita. Agora, o debate sobre escolha objetal, né, realmente tem a questão do escolher. Entre os dois representantes do mundo adulto, que são diferenciados pelo gênero sexual, qual é aquele com quem ele se identifica e qual é aquele com quem procura prioritariamente satisfações eróticas. Hoje em dia, quando temos de repente casais homossexuais, isso virou uma questão. Ele vai se identificar ou vai desejar quem? Tá? Então é uma questão nova que a psicanálise vai estar se defrontando cada vez com ela, e aí surgem questões bastante complexas de confusão de identidade, confusão quanto às escolhas amorosas e por aí afora, muitas questões para a gente trabalhar na clínica. Então a escolha de objeto é realizada em 2 tempos, já mais ou menos vocês perceberam. Primeiramente entre os 2 e 5 anos, né, quando terminou a mamada, e aquele objeto parcial, que é o seio, ele se totaliza, né, na figura materna, e esta vai ser o objeto sexual ou objeto de identificação. Durante a latência, essa questão fica parada, né, a questão da escolha, a criança passa a se importar menos com essa diferença, e depois, né, quando vem a puberdade, é necessário que ocorra uma escolha definitiva. Percebemos, nessa escolha definitiva, a tendência é se confirmar o objeto da primeira etapa, mas isso pode não acontecer, por intercorrências variadas, né? Os abusos contra a infância, abusos sexuais, são terríveis nesse sentido. Eles podem realmente desviar o caminho da criança, mas aí ela vai fazer essa segunda escolha não tanto por afeto, e muito mais pelas marcas das pulsões parciais, da sexualidade, das fixações de um gozo que lhe foi imposto antes de ter um desenvolvimento psicossexual adequado. Então, em princípio, a questão do objeto é essa, né? 2 tempos. Primeiro objeto parcial com a mãe, o seio, né? Seio, melhor dizendo. Depois um objeto total, pode ser a mãe, pode ser o pai. E depois, num segundo tempo, depois da latência, com a puberdade, um novo objeto total. Entretanto, esse novo objeto total, se a criança passou por estímulos perversos, de abuso, por exemplo, ela poderá, nessa segunda escolha objetal, ela regredir para um objeto parcial, por exemplo. Pode acontecer, porque ela vai estar marcada por experiências pelas quais não deveria ter passado. Isso tudo indica o quanto é importante que as pessoas hoje em dia pensem sobre o que estão fazendo com os filhos. Será que elas estão passando para elas as marcas de que o mais importante para a criança é conseguir diferenciar o que é objeto sexual e o que é objeto de identificação? Isso é extremamente importante. Se ali houver confusão, haverá confusão identitária. É isto nesse momento. Obrigado. I just never